O sino tocou, e o corredor da escola se encheu de gente. Montes de crianças saíram correndo de suas salas, antecipando o tão esperado recreio, e começaram a correr em todas as direções. Eduardo veio buscar sua filha, que estava no primeiro ano do ensino fundamental. Ele abriu caminho entre a multidão de crianças barulhentas até a sala de Lucy. Ao se aproximar, quase não havia mais ninguém na sala, e sua filha, muito concentrada, estava guardando seus cadernos e canetas na mochila. Ao vê-lo, ela acenou com a mão e disse: "Oi, papai. Você já está aqui. Não demoro nada. Saiba que você tem uma filha muito esperta. Tirei 10 em língua. Consegui recitar o poema que estava aprendendo contigo no fim de semana, e saiu maravilhoso." O homem sorriu, acariciou o cabelo da menina e disse: "Parabéns, muito bem. Nem duvidava que você faria isso. Melhor impossível. Bem, vamos para casa agora. Te levo, e depois tenho que voltar ao trabalho, mas você fica com sua babá, ela vai te ajudar com os deveres." Lucy franziu a testa, não queria ficar com a babá. Sentia que, com 7 anos, já era grande o suficiente para ficar sozinha em casa. Dizia que sua babá, Carmela, era muito entediante e perguntava quando sua mãe ia voltar. Realmente queria que ela voltasse para casa, sentia muita falta dela. Eduardo logo percebeu o nó na garganta desagradável e fez um esforço enorme para parecer tranquilo. Ele suspirou e colocou um sorriso falso no rosto. "Será em breve, meu sol. Enquanto isso, você precisa ter paciência. Se comportar bem, podemos ir ao parque para brincar um pouco, porque ainda tem um tempinho." O rosto da menina se iluminou de alegria, e aproveitou para pedir ao pai que comprasse algodão doce para ela. Prometeu que depois em casa ia comer bem. Durante todo o caminho, a menina não parou de falar, tão contente estava. Contou ao pai coisas sobre a escola, e Eduardo apenas concordava mecanicamente. Ele olhava com amor e dor insuportável para o pequeno nariz da filha, que se intrometia em tudo, mas seus pensamentos estavam longe do que ela contava. Continuava pensando repetidamente em como poderia contar à filha que sua mãe havia morrido, que não estava mais lá, que nunca mais voltaria para casa. Que palavras escolher para não traumatizar, mesmo que ainda fosse muito pequena? Quem sabe? Há 2 meses, aconteceu uma das piores tragédias em sua família. A mãe de Lucy, Sarah, faleceu. Ela esteve doente por muito tempo, passou alguns meses em várias clínicas na esperança de um milagre, mas a doença gradualmente tirou suas últimas forças, e apesar do tratamento, ela morreu ainda muito jovem. Eduardo estava inconsolável, ainda não conseguia aceitar a morte de sua amada esposa, e não ousava dizer à filha a terrível verdade. A menina ainda acreditava que sua mãe estava doente, sendo tratada no hospital, longe de casa, e que logo voltaria para eles. Eduardo entendia que não estava certo deixar as coisas assim, pois mais cedo ou mais tarde, sua filha descobriria a verdade de uma forma ou de outra, e isso seria ainda pior, pois ela não o perdoaria pela mentira. E apesar de tudo, ele ainda não sabia como contar a Lucy. O parque estava muito tranquilo e ensolarado. As pessoas caminhavam sem pressa ou conversavam sentadas nos bancos. Lucy correu para a área infantil, primeiro subiu nos balanços, depois desceu várias vezes pelo escorregador e, por fim, começou a pular de alegria na frente do pai, jogando ao ar montes de folhas coloridas e bonitas do outono. Já era hora de Eduardo voltar ao trabalho, mas ele olhou para a filha e pensou: deixa ela aproveitar um pouco mais, que se divirta um pouco. Ela terá tempo para os livros mais tarde, já que está passando por momentos difíceis sem a mãe, que se desconecte um pouco brincando aqui. De repente, Lucy avistou uma mulher que caminhava à frente e parecia uma mendiga. Ela se aproximou e puxou a manga dela. A mulher se virou surpresa, e os olhos da menina, que já eram grandes, se arregalaram quando ela exclamou feliz: "Mamãe, é você. Eu reconheci você imediatamente. Já se recuperou? Como você está linda. Dá para ver que está se sentindo melhor. Senti tanto a sua falta. Eu só chorava escondida à noite para que o papai não pudesse me ouvir, e nunca deixei de acreditar que você voltaria logo. Quer que eu te conte as notas que estou tirando? Só tiro notas excelentes." A menina começou a procurar em sua mochila e entregou à mulher sua agenda escolar.
A mulher a pegou, acariciou a bochecha de Lucy sem muita pressa e depois disse discretamente: "Você é uma boa aluna, querida. Está indo muito bem. Só que eu não sou sua mãe. Você se enganou. Meu nome é Laura. Como se chama sua mãe?" A menina, de repente, olhou mais atentamente para a estranha e percebeu que era verdade, tinha cometido um erro, e começou a chorar, enxugando as lágrimas que escorriam pelas bochechas com as mãos. Pediu desculpas à mulher, disse que achava que era sua mãe, que ela tinha voltado, que só esperava e esperava, mas ela ainda estava no hospital. Eduardo se aproximou de sua filha, deu-lhe um abraço apertado e começou a consolá-la, pedindo que não chorasse, que se acalmasse, que sua mãe não a abandonou e voltaria em breve. É verdade que aquela senhora se parecia muito com ela, já era normal que ela tivesse se enganado. Em seguida, ele se voltou para a desconhecida, pediu desculpas pelo mal-entendido, mas disse que jurava que ela se parecia muito com sua esposa Sara. Não seriam parentes, pois era uma semelhança realmente surpreendente, tanto nos traços faciais quanto naquele sinal que ela tinha acima da sobrancelha, pareciam os mesmos. Só que ela era um pouco mais morena. A mulher de repente se sentiu desconfortável, ficou nervosa, começou a falar coisas sem sentido, e sua voz parecia assustada. "Desculpe, é que preciso ir a... Não, eu não tive a sorte de conhecer sua esposa. Não me lembro de nada. Não sei do que está falando. Com sua permissão, vou embora, realmente tenho pressa." O homem deu de ombros e entregou seu cartão de visita. "Vou te dar isso, caso lembre de alguma coisa ou simplesmente queira falar sobre algo. Me ligue. Tenho a sensação de que você sabe de algo, mas não quer me dizer." Depois, Eduardo pegou a mão de sua filha, a pequena se despediu da mulher e ficou olhando para ela por mais alguns minutos. Enquanto ela se afastava sem voltar o rosto nem uma única vez, o homem levou sua filha para casa e voltou ao trabalho. Tentou concentrar-se nos problemas e assuntos da empresa, mas não conseguia. Memórias dos tempos passados continuavam surgindo em sua cabeça e não o deixavam pensar em mais nada. Em uma família de empresários que tinham muito dinheiro e desfrutavam do sucesso profissional, o pai era dono de uma grande empresa de limpeza, e o negócio sempre foi melhor impossível. Desde pequeno, seu filho tinha tudo do melhor. Todas as roupas de marca que queria, dispositivos desde os imprescindíveis até os menos necessários, e frequentemente ia de férias com sua família para os lugares mais turísticos. Mas ao mesmo tempo, seu pai sempre foi uma pessoa rigorosa e exigente. Amava aquela vida cheia de luxos e comodidades, mas nunca esbanjou seu dinheiro indiscriminadamente, pois lembrava muito bem o quão difícil foi começar o negócio. Senhor Luciano vinha de uma família simples, construiu todo o seu negócio sozinho, gradualmente, sem a ajuda de ninguém, partindo do básico. Teve que passar por muitas coisas em seu caminho para o sucesso, superando a inveja, as intrigas de seus inimigos e a traição dos melhores amigos. Desde pequeno, ensinou a seu filho a não se exibir com seu padrão de vida e a nunca se sentir superior aos outros, a ser amigo dos garotos do bairro e a valorizar as pessoas, independentemente de seus rendimentos. Eduardo tinha grande apreço por seu pai, absorvia tudo o que ele dizia como uma esponja, tentando ser como ele em tudo, porque ele era um exemplo para ele. Sua mãe, por outro lado, era uma pessoa que gostava da vida social e dos eventos da elite. Nunca trabalhou em nenhum lugar, e sua vida era uma diversão sem limites. Seu marido permitia todos os tipos de caprichos e fraquezas que considerava próprios de uma mulher, porque amava muito sua esposa. Eduardo foi um bom estudante, formou-se em uma universidade de prestígio e decidiu se tornar um empresário como seu pai, mas recusou-se categoricamente a se juntar à empresa dele. Ele precisava alcançar algo por si mesmo. Então, conseguiu um emprego em uma pequena empresa de contratação, se esforçando para ser responsável no trabalho. Encontrou formas criativas e pouco convencionais de atrair clientes e logo começou a ser valorizado e respeitado pela equipe por ser inteligente e bom trabalhador. Quanto à vida privada, a atenção feminina nunca lhe faltou, e não era de surpreender, pois ele era um bom partido para qualquer garota, bonito, inteligente e rico, o sonho de qualquer mulher. No entanto, as senhoritas muito atrevidas que tentavam seduzi-lo e usar seus encantos com o único objetivo de atrair não despertavam nenhum interesse nele, pareciam vulgares. Além disso, ele não sabia sobre o que falar com elas, pois eram todas fofoqueiras. No final,
Eduardo escolheu a garota mais modesta e discreta do escritório, Sara, cuja mesa de trabalho estava bem ao lado da sua. No início, os dois jovens só falavam sobre assuntos relacionados ao trabalho, mas logo sentiram simpatia um pelo outro, e assim nasceu entre eles uma faísca de amor. Sara foi criada por pais adotivos que não eram pessoas sem recursos. Deram a ela todo o amor, deixaram um apartamento e um carro para ela. Era uma pena que tivessem morrido tão cedo, mas por alguma razão, sua namorada não gostava de falar sobre sua infância ou seus pais. Quando Eduardo insistia muito para que ela contasse coisas, ela ficava irritada e tentava mudar de assunto. Você tem que entender, meu amor, é que tive uma relação difícil com meus pais, mas não sei como explicar. Estou muito agradecida a eles, fizeram muito por mim, me deram uma excelente educação, nunca me faltou nada, e eu os amava, é claro. Mas nem tudo é tão simples e maravilhoso como pode parecer. Um dia vou te contar tudo, está bem? Por enquanto, não posso fazer isso. Com o tempo, Eduardo parou de fazer perguntas relacionadas a esse tema. Nas famílias, acontece de tudo, pensou. Embora sempre contasse à sua namorada coisas sobre sua infância, fazia ela rir com algumas histórias de suas aventuras quando era jovem. Tinha muitas lembranças daquela época. Sara era uma garota muito bonita, loira de olhos azuis e com um sorriso bonito, mas Eduardo não se apaixonou por ela por sua beleza. Ele não considerava isso o mais importante. Foi porque, para ela, assim como para ele, o mais importante eram as pessoas em si, e não o dinheiro que possuíam. Logo, o casal decidiu se casar e celebrou um casamento muito modesto. Apenas os familiares e amigos mais próximos foram convidados, e eles se sentiram muito à vontade em seu próprio mundo pequeno e acolhedor, que existia apenas para eles dois e os fazia felizes. Apenas uma coisa os preocupava desde que Sara era pequena. Ela tinha problemas cardíacos causados por uma doença hereditária, e os médicos recomendaram que ela não engravidasse, pois isso poderia custar sua vida. Claro, ser pais era o maior sonho de ambos, e consideravam que um casamento não poderia ser feliz sem isso. No entanto, Eduardo nunca insistiu em alcançar isso. Ele tinha plena consciência de que a saúde de sua esposa era o mais importante. Foi Sara quem decidiu de outra forma e assumiu o risco. Levou muito tempo para ir à ginecologista, escondendo seu estado o quanto pôde. Eduardo só soube da gravidez de sua esposa quando ela correu o risco de aborto e tiveram que levá-la às pressas para o hospital. O homem ficou chocado com a decisão de sua esposa de dar à luz, mas foi inútil tentar fazê-la mudar de ideia. Ela não parava de repetir que, para ela, a vida sem um filho não tinha sentido e estava vazia. A gravidez foi difícil, mas ela deu à luz a uma menina saudável. Ambos adoravam sua filha e nunca se cansavam de cuidar dela, cercando-a de amor e carinho. Contudo, claro, o nascimento da pequena impulsionou o desenvolvimento de outros problemas de saúde na jovem mãe e fez com que suas doenças anteriores piorassem. Sara começou a adoecer com frequência, e toda vez que passava por uma doença, demorava muito tempo para se recuperar. Ela ficava cada vez mais fraca, e parecia que as forças a estavam abandonando gradualmente. Quando Lucy completou 5 anos, sua mãe já havia parado de levantar da cama. No final, ela acabou no hospital. Eduardo estava exausto, tinha que se preocupar com 3 coisas ao mesmo tempo: trabalhar, cuidar de sua filha e ficar no hospital. Sempre que ele e a criança iam visitá-la, a pequena ficava por horas ao lado da cama da mãe, segurando sua mão e sussurrando: "Quero que você se recupere logo." As lágrimas corriam pelo rosto de Sara enquanto ela ouvia, mas ela sorria para sua filha, tentando parecer mais animada e a tranquilizava como podia, dizendo que não demoraria tanto, que ela já se sentia melhor e que logo estaria em casa. Voltaria para casa e depois passariam toda a manhã na cama, aproveitando o sol. Preparariam uma tortilha de batata e cantariam suas músicas favoritas. Nos momentos assim, o coração de Eduardo se partia em pedaços. Ele nunca parou de rezar por um milagre, para que sua esposa se recuperasse e tudo voltasse ao normal. Ele comprou os melhores medicamentos, que custavam muito dinheiro. Conseguir que os melhores médicos a vissem, ele conseguiu, e não queria acreditar que não havia remédio para essa doença. Até recorreu a curandeiros, mas o tão desejado milagre não aconteceu. 2 meses depois de ser hospitalizada, Sara faleceu. A partir desse dia,
a vida de Eduardo se tornou um inferno. Ele sentia muita falta de Sara, vagava por aí como um espírito penando. Sonhava com ela quase todas as noites, acariciava seu cabelo nos sonhos e a olhava com toda sua ternura. Era insuportável. Então, acordava coberto de suor frio, estendendo o braço procurando por Sara na cama, mas não encontrava ninguém além de um lençol de seda frio. Sua filha não parava de assediá-lo com perguntas, queria saber quando sua mãe voltaria, mas ele não sabia como responder. Um dia, no parque, Eduardo viu uma cópia quase perfeita de sua esposa, e Lucy correu em direção a ela. De repente, ele percebeu que não podiam continuar assim. Sua filha sofria muito enquanto esperava que a mãe voltasse para casa. Ele precisava contar tudo, não importa o quão difícil fosse essa conversa. Naquela noite, Eduardo abriu silenciosamente a porta do quarto de Lucy. A menina estava sentada no parapeito da janela, enrolada em um cobertor e vestida com seu pijama, abraçando um urso de pelúcia que sua mãe havia dado em seu aniversário. Ela olhava pela janela com tristeza. Eduardo se sentou ao seu lado na cama, a abraçou forte e sussurrou baixinho: "Você não consegue dormir, né? Mas você sabe que já é tarde. Você precisa dormir. Amanhã terá que acordar cedo para ir à escola. Você sente falta da mamãe, não é?" A menina suspirou profundamente e concordou com a cabeça. Disse que continuava esperando que ela voltasse, mas não a liberavam, não importava quanto esperasse. O coração de Eduardo se apertou novamente, mas ele respondeu com sinceridade: "Filha, preciso te contar algo muito importante. Não quero mais te enganar. Não é justo. Mamãe já não está mais doente. Não sente mais dor, porque agora ela vive em uma nuvem no céu, nos observando o tempo todo. Mas não pode mais voltar para nós, entende? Ainda nos ama muito, e nós também a amamos muito, não é verdade? Eu também sinto falta dela, querida. Também tenho vontade de chorar, mas você e eu vamos ser fortes. Vamos aguentar. Vamos lembrar da sua mãe para sempre. Você me entende?" Lucy olhou para o pai sem dizer nada. Apenas piscou e depois assentiu com a cabeça. Ela se aproximou dele e começou a chorar em silêncio, e ele não conseguiu conter as lágrimas. Ficaram abraçados por um longo tempo. Pelo menos agora, ele não precisava mais mentir para ela todos os dias. No entanto, a mulher do parque ainda estava em sua mente. Quem era ela e por que se parecia tanto com sua falecida esposa? Qual era o segredo que ela guardava? Dias se passaram. Eduardo estava se preparando para voltar para casa após um dia de trabalho quando, de repente, seu telefone tocou. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado pertencia a uma mulher muito agradável. Era Laura, a mulher que ele conhecera no parque. Ela admitiu ter mentido naquele dia, arrependeu-se e decidiu ligar para ele. O convidou para se encontrar em algum lugar para conversarem. Eduardo ficou nervoso e propôs se encontrarem em 1 hora, em algum café, pois nesse horário não costumava haver muita gente, e poderiam conversar em um ambiente tranquilo. Laura concordou. Ele terminou seu trabalho, chamou a babá para ficar com sua filha e a esperar até a hora que fosse. Dirigiu-se ao café mencionado. Eduardo foi o primeiro a chegar, sentou-se na mesa mais afastada da porta, pediu um café e esperou. Finalmente, viu Laura entrar. Quando ela se sentou à sua frente, pôde observá-la mais de perto. Ela ainda estava mal vestida, com um casaco fino e desgastado, botas velhas e um vestido que parecia um pouco grande, como se tivesse pertencido a outra pessoa. Porém, estava tudo limpo e bem cuidado. Era uma mulher jovem, mais jovem que sua falecida esposa, com um rosto simpático, mas preocupado e um pouco nervoso. Ao cumprimentá-lo, ela pediu um café, deu um gole e começou a falar: "Veja, Eduardo, eu me senti muito confusa naquele parque quando sua filha começou a me chamar de mãe, e não sei porquê, mas eu menti. Depois, em casa, pensei sobre isso, conversei com minha mãe e acho que você tem o direito de saber tudo. Na verdade, não apenas conheço a Sara, como você deve ter percebido que sou a irmã dela. Você pode me dizer o que está acontecendo? Por que você não traz a criança para que eu a veja? Vivemos separadas por muitos anos, são coisas da vida, e estou morrendo de vontade de vê-la novamente.
Eduardo suspirou profundamente, engoliu o nó que se formou em sua garganta e disse baixinho que sua esposa havia falecido há 2 meses. Até agora, simplesmente não tinha tido coragem de contar, mas ontem tinha contado tudo. Agora, Lucy não o pressionava mais com perguntas sobre a mãe, então ele sentiu que era hora. Pediu também que ela contasse porque não sabia nada sobre a irmã de sua esposa, porque elas deixaram de se ver. Laura começou a chorar e cobriu o rosto com as mãos, tentando não chamar a atenção. Ela chorava desconsolada, perguntando por que a vida era tão cruel. Sempre pensou que um dia poderia revê-la, tinha vontade de abraçá-la e contar tudo. Todos esses anos, ela tinha tentado encontrá-la, ou pelo menos saber alguma coisa sobre ela. E aconteceu que essa desgraça ocorreu. Quando Laura finalmente conseguiu se acalmar um pouco, começou a contar toda a história para Eduardo. Minha irmã e eu, crescemos em uma família com problemas. Nossos pais eram pessoas completamente irresponsáveis. Meu pai praticamente não trabalhava, fazia pequenos trabalhos por aí, principalmente em obras em construção. Minha mãe, que eu me lembre, cuidava de nós e não trabalhava. Vejo isso como normal, porque Sara nasceu primeiro e ela precisava estar com ela. 3 anos depois, nasci, então, olhando bem, nossa mãe também não podia se dar ao luxo de ter um emprego. Tanto meu pai quanto minha mãe gostavam de convidar amigos para casa e se divertir. Sempre diziam que só se vive uma vez e não se preocupavam em deixar algo de dinheiro, caso necessário. No dia em que meu pai recebia algo, gastava imediatamente em doces para nós e cerveja para eles e seus amigos. A casa sempre estava cheia de gente, mas na semana seguinte já não tínhamos nada para comer, e nossos pais começavam a discutir. Seus gritos podiam ser ouvidos até na rua, mas, apesar disso, amávamos muito papai. Ele era uma pessoa muito boa por natureza. Ele nos adorava, gostava de nos carregar em seus ombros. Mamãe era mais rigorosa, mas também nos amava à sua maneira. Sara sempre foi como uma segunda mãe para mim, embora não fosse muito mais velha. Sempre tentou cuidar de mim. Éramos muito amigas naquela época e compartilhávamos todas as alegrias e tristezas de nossa infância. Quando minha irmã tinha 8 anos e eu, 5, nossos pais morreram. Meu pai havia bebido demais, mas se pôs ao volante, e foi aí que tudo aconteceu. Nenhum dos dois sobreviveu. E depois de sempre estarmos em casa, de repente, nos encontramos em um lugar cinza, cheio de pessoas estranhas, e tivemos que ficar lá. Eu sempre ia a todos os lugares com Sara, até mesmo ao banheiro. Tinha medo de tudo. Lembro-me de que o diretor daquele orfanato se chamava Ângelo. Era um senhor muito simpático, e todas as crianças o adoravam. Ele prometeu a Sara que faria o possível para nos colocar juntas em uma família, porque geralmente não separavam irmãos. Meses depois, um casal que parecia rico veio olhar as crianças, mas tinham uma ideia fixa: precisavam de uma menina loira, sem herança ruim, inteligente e esperta, e deveria ter certa semelhança com a mãe adotiva. Como costumam dizer, os ricos têm suas próprias excentricidades, e Sara atendia perfeitamente a esses requisitos. Eu, por outro lado, sou morena em primeiro lugar e, além disso, criar 2 filhas não estava nos planos deles. O diretor tentou fazê-los mudar de ideia, conversou com eles por muito tempo, mas não conseguiu nada. Insistiram que levariam apenas Sara. Minha irmã começou a chorar, e eu estava morta de medo, pois, naquele momento, ela era a única pessoa próxima e querida para mim. Em sinal de protesto, Sara e eu nos trancamos em um armário e ficamos lá o dia inteiro, ingenuamente acreditando que, se fizéssemos isso, os adultos nos ouviriam e não nos separariam. Mas então, Ângelo, o velho esperto, nos disse que havia concordado com a família em levar Sara primeiro e depois eu, mas isso aconteceria em alguns meses. Ele explicou que dessa forma teriam tempo para se acostumar conosco aos poucos. Minha irmã e eu, éramos pequenas demais para desconfiar de qualquer um, então também acreditamos nessa história. Poderíamos realmente mudar as coisas? O que poderíamos fazer? Quando os pais adotivos de Sara a levaram, corri atrás deles até a porta e pedi para me levarem também. Mas nunca aconteceu. Ainda me lembro do momento em que Sara se virou e gritou: "Voltarei por você." Eu prometo. Desde então, me fechei, quase não falava com ninguém. Passou um mês, depois 2, 3,
e ninguém veio me procurar. Eu não conseguia acreditar que tinha sido traída, abandonada para sempre. Ficava horas e horas na janela, esperando por minha irmã. Em pouco tempo, fiquei doente. Estava tão mal que parei de levantar da cama completamente. Agora penso que era algo nervoso, porque sentia muita falta da minha irmã. Estava desesperada. Não conseguia assimilar a ideia de que todos me haviam traído, abandonado. Não conseguia nem comer, vomitava imediatamente. Fui enviada para o hospital para receber tratamento. Fizeram muitos exames, mas não encontraram nenhuma doença. No entanto, eu só conseguia ficar deitada de cara para a parede. Éramos 2 naquele quarto. Havia também um menino, Mateu, 5 anos mais velho que eu, que tentava me animar, fazer-me falar. Acho que ele tinha pena de mim. Ele me contava muito sobre ele, sobre sua família, que vivia com a mãe e a amava. Eu tampava os ouvidos, porque simplesmente não conseguia ouvi-lo. Todos tinham alguém que os amava, que os esperava, mas eu não importava para ninguém. Sentia-me tão inútil. Um dia, a mãe de Mateu, Núbia, veio visitá-lo. Era uma mulher comum, um pouco rechonchuda, na casa dos 40, com mãos inchadas e ásperas, mas com olhos tão ternos e bondosos que pareciam dar calor. Foi ela quem, aos poucos, devolveu a vida para mim. No começo, ela não falava muito, apenas sentava na beira da minha cama e acariciava minhas mãos. Eu não mostrava reação, porque já não confiava em ninguém. Na próxima vez que ela veio, não estava tão quieta. Sentou-se ao meu lado e disse como estava triste pela tragédia que havíamos sofrido desde pequenas, algo que até um adulto teria dificuldade em superar. Aos poucos, fui me tornando mais sociável. Comecei a me comunicar com ela e com seu filho. Nos tornamos muito bons amigos e comecei a me recuperar. Voltei a comer bem, a ganhar peso e a ter curiosidade por tudo. Quando deram alta a Mateu, Núbia me disse que estava ansiosa para me adotar e nos levar para casa. Mateu perguntou se eu queria morar com eles. Em vez de responder, a abracei muito forte e não a soltei por um longo tempo. Ao me despedir, disse a ela: estarei esperando por você. E foi assim que terminei nesta família e nunca me arrependi, mesmo que vivêssemos precariamente. Mateu sempre me tratou com carinho, como se fosse sua própria irmã. Nunca ficou bravo comigo, protegeu-me dos meninos do bairro. Mamãe tentava economizar tudo o que podia. Ela usou o mesmo casaco por anos, mas sempre comprava roupas novas para Mateu e para mim no início do ano escolar. Ela só pensava em nós. Quando eu ficava doente, ela ficava a noite toda ao lado da minha cama, preocupada, sem poder dormir. Só quando cresci percebi o quanto minha mãe era forte e corajosa. Em todos esses anos, ela nos adotou, mesmo sabendo que seria difícil lidar com as despesas. Ela teria que economizar ao máximo com o pouco dinheiro que tinham. Quando Mateu cresceu, foi trabalhar na costa e ficou morando lá. Se casou e teve filhos. Frequentemente conversávamos por um tempo, e minha mãe ficou doente há 2 anos. De repente, começou a emagrecer cada vez mais, comendo cada vez menos. Queixava-se das dores, e já era tarde demais quando diagnosticaram uma doença em estágio avançado. No entanto, não desistimos e continuamos lutando. Economizo o máximo que posso para ver se tenho tempo suficiente e economizo o necessário para que ela possa fazer uma operação em uma boa clínica. O médico de lá me disse que é uma operação que permitiria que ela continuasse vivendo por alguns anos a mais. A mulher tomou outro gole de café e ficou em silêncio. Eduardo não quis intervir, esperou pela continuação, mas não resistiu e perguntou o mesmo: mas agora você já está casada, certo? Suponho que tenha seus próprios filhos. Laura ficou ainda mais triste e suspirou. Contou que, depois da escola, fez um curso de auxiliar de medicina e trabalhava como enfermeira em um hospital, assim como sua mãe. Em relação à vida pessoal, tinha um namorado chamado Oscar, que dizia que a amava e que se casaria com ela, mas quando descobriu sua gravidez, não demorou a deixá-la. Agora ele fingia não conhecê-la e estava saindo com uma garota de boa família. Laura nunca mais viu Sara. Até então, não soube nada dela, apesar de ter tentado procurá-la, inclusive indo ao orfanato onde ela cresceu. No entanto, o diretor havia mudado há muito tempo,
e ninguém queria fornecer informações. Isso era algo proibido. Resultou que sua filha, Lucy, era na verdade sua sobrinha, e se Eduardo não se importasse, ela gostaria de convidá-los para sua casa para que conhecessem sua mãe, que era uma pessoa maravilhosa e ficaria encantada em conhecê-los. Eduardo estava feliz por ter mais um parente, então respondeu com determinação que estariam lá naquele mesmo fim de semana com Lucy, pois fariam uma visita. Desde aquele dia, Eduardo e Laura se tornaram amigos, mantendo contato constante. A mulher rapidamente encontrou uma linguagem comum com a menina Lucy, que estava encantada com ela, pois ainda sentia muita falta do carinho e amor de sua mãe nos fins de semana. Agora, era Laura, e não a babá, quem ficava com Lucy nos fins de semana. Estava muito contente em poder brincar com sua sobrinha. Sentavam-se juntas para desenhar, e aos poucos a menina se recuperava do choque que teve ao ouvir a notícia da morte de sua mãe. Laura também se apegou muito à menina, a amando desde o primeiro momento e sentindo muita pena por ela. Um dia, Laura pediu a Eduardo se poderia mostrar algumas fotos de sua irmã, pois só a lembrava da infância e tinha muita vontade de saber como ela era depois. O homem suspirou profundamente e indicou o quarto no fundo do apartamento, dizendo que era o quarto de Sarah e que lá guardava o álbum de família e todas as coisas dela, inclusive toda sua roupa. Laura abriu a porta lentamente, entrou, olhou ao redor, sentou-se à mesa onde estava o álbum e começou a folheá-lo, passando as páginas uma após a outra e procurando os retratos de sua irmã. Ao crescer, elas se tornaram uma verdadeira beleza. Na verdade, ao se tornarem adultas, as irmãs ficaram ainda mais parecidas entre si do que na infância. Sarah parecia tão feliz em todas as fotos que Laura teve vontade de acariciá-las. Depois de um tempo, já estava chorando, sentada ali sozinha em silêncio. Então, viu que havia outro álbum. Num instante, pensou que encontraria mais fotos dentro, mas era um diário de Sarah. Era antigo, e seu estado deixava muito a desejar. Era evidente que a dona o havia mantido por muito tempo. Laura não pôde resistir e começou a lê-lo linha por linha, sem conseguir parar por um instante. Não havia nada mais importante para ela do que saber como foi a vida de sua irmã, quais pensamentos ocupavam sua mente. Hoje é meu aniversário. Completo 15 anos, e todo mundo me parabeniza. Meus pais convidaram muita gente para a festa. Hoje é dia de celebrar. Papai me deu um telefone novo e super caro, e foi uma alegria, claro. Mas esse não é o presente que eu esperava. Só tenho um único desejo, encontrar Laura, minha irmã. Pedi aos meus pais que me permitissem ir vê-la no orfanato. Não sei, talvez ela também tenha sido adotada. Me sinto tão culpada. Sou a irmã mais velha, o que significa que sou responsável por tudo. Há alguns anos, o diretor nos enganou, a ela e a mim, de uma forma tão descarada. Prometeu que levariam primeiro a mim e depois a Laura, mas ele mesmo sabia desde o início que isso não aconteceria. E eu, uma tola e ingênua, como fui, acreditei. No final, o que fiz foi abandonar minha irmã. Não consigo nem imaginar como ela está agora, lá sem mim, desesperada, preocupada e até possível que tenha chegado a me odiar. Porque a mim coube viver em uma família rica e, em troca, ela, não entendo meus pais. Por que não quiseram adotar também minha irmã? Ao ler essas linhas, Laura não parava de chorar. Essa entrada no diário fez com que ela soubesse que Sarah também jamais deixou de se lembrar, de se preocupar e de sentir saudades dela. Sarah não escrevia no diário todos os dias, só o abria quando algo importante acontecia, quando tinha algo a dizer sobre isso. Ao terminar de ler a segunda página, Laura viu outra que chamou sua atenção. Lá dizia que naquele dia ela se casaria com Edu, que estava tão feliz, o quanto se amavam e a longa vida que viveriam. Tinha medo de contar ao seu futuro marido sobre sua irmã, tinha medo de que ele não a entendesse ou a julgasse por tê-la abandonado no orfanato. Não era sua culpa, mas Edu não sabia de nada. No entanto, depois do casamento, ela iria ao orfanato e tentaria descobrir pelo menos algo sobre Laura. E se conseguisse encontrá-la, como seria feliz então? Laura encontrou outras entradas escritas com uma letra muito descuidada. Algumas palavras estavam borradas, e parecia que Sarah estava chorando quando as escreveu. Ali dizia que tudo tinha sido em vão. O diretor do orfanato havia morrido há muito tempo,
e outra pessoa ocupava seu lugar agora. No final, não conseguiu saber nada de sua irmã. A vida tinha que ser assim. A antiga doença dela agora piorara desde que deu à luz. Parecia que ia cada vez pior. Tinha dificuldade para respirar, seus lábios ficavam azuis, e seu coração parecia querer parar. Mas isso não contava a ninguém para que Edu não entrasse em pânico, e também odiava o hospital. Estava muito preocupada com sua filha e repetia várias vezes o quanto sentia falta de sua irmã. Se ao menos pudesse saber onde ela estava. A última anotação foi exatamente um mês antes de sua morte. Dizia que talvez essa seria a última vez que escreveria. Estava tão doente que mal conseguia segurar a caneta na mão. No dia seguinte, ela voltaria a ser internada no hospital. Seu marido acreditava nos milagres dos médicos, mas ela sabia que não lhe restava muito tempo. Então, dedicou essas mensagens finais a todos aqueles que amava. Meu amor Eduardo, sempre serás o único amor que tive em meu coração, o mais forte de todos. Quero que saibas que és o melhor esposo e pai. Quando leres estas linhas, já não estarei aqui, mas quero dizer-te muitas coisas. Nunca desistas, nunca renuncies a ti mesmo. Cuida de nossa filha Lucy, protege-a de todas as desgraças. Tens que estar sempre ao seu lado, sabes que ela é nosso tesouro mais precioso. Se algum dia conheceres uma mulher e te apaixonares por ela, saibas que a mim parece bem. Apesar de não ser fácil para mim escrever estas linhas, o que quero é que ela tenha um sincero carinho por nossa Lucy. Agora, o mais importante, herdei algumas joias valiosas dos meus pais, além de moedas e uma conta bancária com uma boa quantia de dinheiro. Deixo-te aqui os dados aos quais deves aceder, caso queiras levar tudo isso após a minha morte. Nunca usei esta herança e não contei a ninguém sobre sua existência, pois sempre estive um pouco zangada com meus pais. Para que quero ter essas coisas se me separaram de minha irmã? Nunca deixei de sonhar em encontrá-la e entregar-lhe tudo, até a última nota. Mas agora vejo que não vou poder fazê-lo. Tenho vontade de viver, de criar e amar minha filha, meu marido. Amo-os tanto e não quero me separar de vocês. Não vou continuar escrevendo, as lágrimas não me deixam ver nada, e não param de cair sobre este caderno. Laura nem percebeu que estava chorando, e os soluços eram audíveis em todo o apartamento, como se estivesse revivendo tudo o que Sara havia sofrido. Eduardo ficou atrás dela e, por cima do ombro dela, também leu tudo. Uma lágrima rolou por seu rosto, e ele disse baixinho: na verdade, sempre soube que Sara tinha um diário, até havia escrevendo algo nele. Mas em nossa família, não era costume se intrometer nas coisas pessoais dos outros. Além disso, pensei que ela escreveria lá suas próprias coisas de mulher, e não dei importância. Mas agora, parece que Sara guardou em sua alma coisas das quais eu não tinha ideia. Preocupou-se em não me incomodar com elas. Que tolo! Estivemos muito tempo sem que eu soubesse nada de sua doença. Laura não podia acreditar no que tinha lido. Sentia-se grata por tê-los encontrado naquele dia no parque, e não podia deixar de lembrar da grave doença de sua mãe. Eduardo segurou sua mão e disse que não se preocupasse, ele cuidaria da operação, como já havia prometido. Ela só precisava pensar agora em seu bebê, e ele lembrou que agora era uma família. Além de ficar fascinado pelo nobre ato de Sara, ele guardou todo aquele dinheiro para ela, conforme prometido. Eduardo pagou a operação da mãe adotiva de Laura, e após um longo tratamento, a mulher entrou em remissão. Os médicos deram prognósticos cautelosos, mas bastante encorajadores. Ela estava muito agradecida a Eduardo e Laura por tê-la ajudado. Mateu, seu filho, também enviou um pouco de dinheiro, e juntos conseguiram salvar a vida daquela mulher que estava praticamente à beira da morte. A mãe adotiva de Laura nunca se arrependeu de tê-la adotado naquele momento. Sempre houve uma estreita conexão espiritual entre elas, que normalmente só é possível entre familiares. A data do parto se aproximava, a barriga de Laura já estava enorme, e cada vez era mais difícil para ela andar. Dormia mal porque não encontrava nenhuma posição confortável. Durante todo esse tempo, Eduardo esteve ao seu lado, dando-lhe apoio e a ajudando. Tornaram-se tão próximos que não conseguiam mais imaginar suas vidas um sem o outro. No final, Laura deu à luz um menino que chamou de Carlos, em homenagem ao seu falecido pai, a quem sempre amara.
Lucy também estava feliz agora que podia empurrar o carrinho do bebê e se gabar disso. Ouvia o bebê chorar e lhe dava sua chupeta, pois para ela, seu primo era como mais um boneco, só que muito mais animado. Laura passava cada vez mais tempo com Eduardo, que também cuidava de Carlos. Às vezes, ficavam para passar a noite em sua casa nos fins de semana, e todos estavam tão à vontade como se tivessem passado toda a vida juntos. Um dia, Laura se surpreendeu pensando que gostava de Eduardo não apenas como pessoa, mas também como homem. Comparou mentalmente com Oscar, tão irresponsável e infantil, e percebeu a sorte que sua irmã teve em conhecer um homem tão maravilhoso e honesto. No entanto, também não pensou em nada mais. Sentir-se atraída pelo marido de sua irmã, mesmo após sua morte, seria uma traição. Eduardo, por outro lado, passou muito tempo sem conseguir ver em Laura uma mulher. Seu coração ainda sentia falta de Sarah, mas com o tempo, o bebê cresceu, Lucy foi para o 3º ano, e Laura e Eduardo continuavam sendo amigos próximos, sem nenhum segredo um para o outro. Apenas o medo de trair Sarah ainda pairava em suas cabeças, e eles não ultrapassavam essa linha invisível. Mas um dia, tudo mudou quando Carlos começou na creche. Eduardo levou Laura para trabalhar com ele em sua empresa. No início, ela tinha que fazer estágio, e ele ensinou tudo a ela. Não podia permitir que a irmã de sua esposa limpasse quartos no hospital e se matasse trabalhando como assistente de medicina como até então. Começaram a ir trabalhar e voltar para casa juntos, parecendo cada vez mais um casal. Um dia, depois de pegar Carlos na creche, Laura e Edu estavam indo para o estacionamento onde tinham deixado o carro quando viram um jovem que acabara de descer de seu veículo. No início, ele passou sem prestar atenção neles, mas de repente virou-se e atravessou o caminho deles. Ele cravou os olhos em Laura e exclamou: "És tu? Que surpresa! Tenho que admitir que te tornaste uma beleza. Pareces toda uma dama." A mulher até notou que estava tremendo. Diante dela estava Oscar, seu antigo namorado. Molestada, ela respondeu: "O que queres? O que te importa?" Onde estava e com quem havia tirado de sua vida há 3 anos não tinha nada do que falar, mas o rapaz não ficou para trás, e este é seu filho. Não, melhor dizendo, nosso filho. Não sou tolo, sei fazer matemática. Muito descaradamente, até propôs tomar um café algum dia, porque sua parceira o havia deixado há algum tempo. Laura, ardendo como um fósforo, disse que ele não era seu filho e esperava que nunca mais se encontrassem. Sorrindo maliciosamente, Oscar disse que tinha o direito de ver seu filho e faria com que ambos voltassem a ficar juntos, que não duvidasse disso naquele momento. Eduardo não podia suportar mais, gritou que ela era sua esposa e o menino, seu filho. Oscar foi embora, mas disse a si mesmo que iria se informar sobre a vida de Laura. Ele ficou impressionado com o quanto aquela mulher havia mudado. A que antes era uma enfermeira como qualquer outra, de repente, tornou-se uma mulher de negócios elegante, vestida com roupas que mostravam seu bom gosto. Os rumores se espalhavam rapidamente em sua cidade, e logo Oscar soube de tudo. A falecida irmã de Laura deixou-lhe uma herança, e agora ela era uma mulher rica. Enquanto aquele homem arrogante não era seu marido nem nada. O rapaz ficou feliz. Não pensava em mais nada além de se reunir com Laura e fazer as pazes. E por que não? Não seria nada mal ter como parceira uma mulher tão atraente, e seu filho já não era tão pequeno a ponto de precisar trocar fraldas. Um dia, ele começou a esperar que ela saísse do trabalho, disse a ela que acabara de perceber o quanto a amava, que ficaria esperando por ela sempre até que a perdoasse. Tinha sido um tolo ao trocá-la por aquela bruxa, mas agora percebeu seu erro. No início, Laura via em Oscar apenas alguém insistente e irritante como uma mosca. Pensou que aquele relacionamento já estava no passado. Mas o homem continuava insistindo, não parava de lhe dar buquês de flores, continuava falando de seu amor, convidando-a para sair. E então, um dia, Laura aceitou o convite. Queria entender se realmente já tinha deixado de amar seu ex-namorado ou se não sentia raiva, ressentimento, e ao mesmo tempo ainda lembrava do que sentira por ele. Claro que ainda era atraída por Eduardo, mas estava certa de que ele nunca lhe ofereceria mais do que amizade. E então, algo estranho começou a acontecer com Eduardo, algo que ele não podia nem ter imaginado.
Finalmente percebeu que estava terrivelmente com ciúmes de Laura, que não suportava que ela saísse com Oscar, que a precisava como ar para viver. Como não percebeu isso antes? Laura se preparava cuidadosamente para o encontro, colocou um vestido bonito com decote nas costas, sapatos de salto alto, fez um penteado elegante e se maquiou. Já fazia muito tempo que ninguém a convidava para sair, nem se lembrava mais de como era. Também se sentia bastante nervosa. Como seria o encontro deles? Na verdade, Oscar havia mudado e entendido tudo, agora podia confiar nele. Afinal, ele já a havia traído antes. No entanto, ela tentou se acalmar. Vamos apenas a um restaurante. Nada mais. Jantamos, conversamos e depois veremos. Oscar a esperava na entrada, estava bonito e elegante, com um lindo buquê de rosas escarlates na mão. Ao ver Laura, exclamou: "Aqui está minha rainha." Todos esses elogios a deixaram desconfortável. Já fazia muito tempo que ninguém dizia essas coisas para ela. Enquanto isso, Eduardo soube que ela ia sair com Oscar e ficou furioso. Andava pelo apartamento como um tigre em uma jaula, sem saber o que fazer. Estava furioso. Olha, dei tudo por ela, e como ela me respondeu? Finalmente, Eduardo percebeu que precisava contar a ela. Não podia perdê-la dessa maneira. Faria de tudo para que Oscar não interferisse mais em suas vidas. Enquanto isso, a noite estava indo muito bem. O restaurante era um dos caros, com um ambiente agradável e música ao vivo. Serviram champanhe e aperitivos deliciosos. Mas quanto mais Laura falava com Oscar, mais decepcionada se sentia. Ele não perguntou pelo filho nenhuma vez, e quando ela mesma quis falar sobre ele, ele imediatamente fez uma cara entediada e tentou mudar de assunto para tornar a conversa mais romântica. Continuava tentando seduzi-la, e quanto mais bebia, mais atrevido ficava. Quando finalmente a convidou para dançar, imediatamente a segurou pela cintura e tentou beijá-la. Isso deu nojo a Laura. Ela só queria que ele a deixasse em paz. Percebeu que o ex-namorado não havia mudado nada. Apenas tentou se mostrar cortês no início para poder voltar com ela, e nada mais. Laura olhou para ele e pensou que já estava sentindo falta de Eduardo. Seus olhos a olhavam com tanta ternura e sempre estavam atentos a ela. Então, ela quis se levantar e ir embora sem mais delongas. Uma vez fora do restaurante, Oscar começou a ficar violento, recriminando-a por ter perdido um mês inteiro correndo atrás dela, quase ficando sem dinheiro por causa dos malditos buquês, e tudo isso. Laura não deixaria que ele a impedisse de ir a qualquer lugar, e aos poucos ele ficava mais violento. Laura disse a ele que ele havia sido lixo antes e continuava sendo, que tinha sido tola ao acreditar que ele poderia ter mudado. Quando Oscar tentou segurá-la pelas mãos, Eduardo, que parecia ter surgido do nada, imediatamente a libertou e, aos gritos, o afastou, dizendo que era sua esposa e que não se aproximasse nunca mais. Abraçou Laura e foi embora com ela para o carro. A mulher chorando se agarrou a Eduardo, porque com ele se sentia tranquila e despreocupada. E ali estava o homem a quem mais amava e apreciava, não aquele sem vergonha. Finalmente, Eduardo confessou a ela que estava tão com ciúmes que pensou que ficaria louco. Disse a ela o quanto a amava e que a amava profundamente, assim como a Sara. Propôs ser sua esposa e ficar juntos até o último de seus dias. Laura ouviu as palavras que vinha sonhando há quase 3 anos. Agora, nem conseguia acreditar, mas decidiu ter certeza de uma coisa. Continuava vendo o relacionamento como uma traição à sua irmã. Eduardo apenas respondeu baixinho que acreditava que ela estaria feliz por eles, onde quer que estivesse, porque agora eram uma verdadeira família. No dia seguinte, a voz de Lucy chegou da cozinha. Papai, Laura, onde estão? O que aconteceu com o café da manhã que ainda não está pronto? Vou me atrasar para a escola, e Carlos para a creche. Ou hoje não vamos? A partir desse dia, Eduardo parecia muito mais animado. Voltou a se sentir como um homem que sempre fora, forte, corajoso, um verdadeiro chefe de família capaz de liderar o navio da família. Mas nunca esqueceu de Sara, sempre guardou uma linda lembrança dela no fundo de sua alma. E assim termina esta história. Conte-nos nos comentários o que achou.
Se o vídeo foi do seu agrado, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos.